Olá, pessoa mágica, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, que é o meu reino de magia, bruxaria e espiritualidade. E hoje eu vou estar passando para vocês um conteúdo extremamente importante, que é complemento daquele meu primeiro vídeo sobre contato com os espíritos, que é os tipos de espíritos. Esse assunto é extremamente importante para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, porque quando você sabe o tipo de espírito que você está lidando ou que você quer começar a lidar, é bastante importante e facilita muito o seu trabalho, porque aí você vai saber como entrar em contato, você vai saber as características e as formas mais fáceis de achar esses tipos de espírito. Então é isso, eu espero que você fique comigo até o final do vídeo e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e assistir as propagandas, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Então vamos lá? Primeiro, tipos de espíritos, né? Quem é aluno lá do curso de magia já tá por dentro disso, porque eu tenho um módulo que eu falo sobre isso, mas eu vou passar esse conteúdo de uma forma mais direcionada para você trabalhar de fato com os espíritos. E o primeiro tipo de espírito que eu vou estar falando é um dos mais conhecidos, que são as divindades, tá? As divindades são seres de consciência extremamente elevadas, tá? Eles estão conectados aí com a energia divina, com a consciência universal, né? Eles conseguem muitas das vezes estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque eles têm uma consciência extremamente elevada, extremamente evoluída, que eles conseguem se dividir praticamente, né? E isso quando eles não mandam algum ser que trabalha para eles para resolver algum assunto também. No entanto, o lado ruim das divindades é que por muitas vezes você pode sentir elas distantes, sabe? Por elas serem tão elevadas, tão isso, tão aquilo, às vezes a sua pequena existência sente um pouco de dificuldade de estar em contato com as divindades em si, com algum deus específico, tá? Mas não é problema, isso é normal, e conforme você for trabalhando, estudando mais sobre a espiritualidade, também o contato com os espíritos, você vai entender que tem formas de você burlar isso, né? De você trazer a divindade um pouco mais para perto de você, você não sentir aquela divindade tão distante. Comenta aí se você já sentiu isso. Você com certeza já teve aquele deus ou aquela deusa que você tentou contato, tentou meditar, não sentiu nada, ou às vezes sentiu uma bem distante, e aí depois que você falou, desisto, vou passar para outro, e aí você passou para outro, você sentiu o outro deus bem mais presente ali. Então isso é muito comum, mas não se preocupe, tem formas de burlar isso, eu vou ensinar mais para frente. Lembrando, gente, que eu estou falando tudo isso, todos os tipos de espíritos que eu vou falar aqui, de forma muito resumida, tá bom? Eu vou estar sendo errada se eu falar que só existem esses tipos que eu vou falar aqui. Não, eu tô passando para vocês uma base para vocês entenderem com qual tipo de ser vocês estão lidando, tá bom? Mas existem muitos outros tipos de espíritos, de seres aí no plano espiritual, ok? Bom, o próximo tipo de espírito que eu vou estar passando aqui são as entidades, né? As entidades, elas, quando eu falo entidades, você que tem alguma conexão com as religiões de matriz africana, né, provavelmente já vão pensar, né, dos orixás e tudo mais, de Exu ou de coisa do tipo. Mas eu não tô falando só deles não, tá bom? Eu tô falando de entidades no geral e isso inclui os seguintes seres. Tô falando de guias, né? Guardiões, isso quando eu falo de guardiões, eu não tô falando só um guardião de uma pessoa ou um guardião de uma coisa específica. Pode ser um guardião de um local, pode ser um guardião de algum conhecimento. Então os espíritos eles podem estar categorizados dessa forma também. Os guardiões eles podem guardar várias coisas específicas. Também pode se caracterizar nesse time os seres que são angélicos, né? Anjos, os demônios também, os seres do submundo no geral. Existem também entidades que vagam aqui pela Terra, tá? Que estão aqui na Terra, eles não estão nem lá em cima nem lá embaixo, eles estão aqui mesmo no meio da gente. Então, tem esse tipo também. Eu também categorizo os seres elementais como um tipo de entidade, né? Quando eu falo entidade, vocês acham que eu tô falando de guias ou de guardiões e tudo do tipo, mas não, gente. Às vezes um espírito mais simples, né, ali, mais pequenininho, mais na dele, também pode ser caracterizado um certo tipo de entidade.
Mas assim, gente, essa é a categorização que eu coloquei pra mim, que eu entendi durante todos esses anos trabalhando com esse tipo de seres, ok? Bom, levando em consideração esses tipos que eu mencionei pra vocês, lembrando que não são só esses tipos, existem vários outros, tá? Eu também vou deixar aqui a forma que esses tipos de espíritos, às vezes, eles se organizam. Então, por exemplo, alguns espíritos, divindades, entidades, seres elementais e tudo mais, eles podem se organizar por crença, tá? Então, às vezes, uma crença de um povo específico, como lá no povo oriental, tem muitas crenças de espíritos, principalmente os dragões, tá? Eles podem se organizar também por religião, tem muitos espíritos que estão atrelados a uma religião específica, que às vezes se você é de outra religião, você não vai conseguir contato com eles, tá? Ou não só de ser, mas se você não cultua, não tá ali naquele culto daquela religião, eles não vão dar a mínima pra vocês, vão olhar pra tua cara e vão falar, quem é você? Sabe aquele meme da Natasha Caldeirão? Então, quem é você? Te conheço? Então, tem isso também. E alguns espíritos, eles também estão muito relacionados à tradição, né? As tradições de países e de locais específicos. E aí você tem que saber da tradição, você tem que estar ali envolvido para você conseguir entrar em contato com eles. Às vezes não, gente. Às vezes só você chamar o cara, ele vem. Mas às vezes o cara é meio chato. Ele não vai ir para qualquer um. Ele vai ir para quem sabe do que ele trabalha, entendeu? Para quem sabe das características dele, de como chamar, senão tem espíritos que são bastante chatos em relação a isso. Também a gente tem alguns espíritos que são categorizados não, eles são organizados por cultura, né? Algumas culturas específicas você vai achar alguns espíritos, eles não estão necessariamente relacionados a uma religião ou a uma crença específica, mas é mais uma cultura ali, geralmente mais de um local, né, de uma cidade ou de um grupo de pessoas ou de uma comunidade. A gente também tem os espíritos que estão organizados pelo sentimento ou por algum comportamento específico, por exemplo, espíritos que são movidos somente por amor, somente por gratidão, somente por caridade, né? Outros espíritos que são somente movidos por ódio, por raiva, por sentimentos fortes, assim, desse tipo. Inclusive, tem muitos santos, né, que são movidos por caridade. E eu esqueci de colocar os santos aqui na categoria de entidades, né? Porque eles são alguns tipos eles são uma entidade, um tipo de entidade. Alguns santos não, eles têm realmente uma elevação tão grande assim que chega praticamente a ser uma divindade. Mas outros não, outros estão mais ali no nível de entidade mesmo. E muitos são movidos a caridade, amor e coisas do tipo, né? Eles trabalham nessa linha. Mas também é muito comum ver espíritos raivosos, espíritos bem transtornados. Então, assim, alguns espíritos também vão ser movidos somente por isso. Nem tudo são flores. Bom, outros espíritos também são movidos por localidade. Esses são meus preferidos, na real. Porque todo local que você for vai ter uma série de espíritos diferentes. Porque existem espíritos que você só encontra em um local específico. Lembra quando eu falei das entidades e que algumas entidades estão aqui na Terra com a gente? Então, não no nosso plano físico, mas num plano ali mais sutil. Mas esses espíritos locais, eles geralmente são espíritos guardiões da cidade, às vezes, ou espíritos de pessoas que morreram e decidiram ficar ali pela cidade mesmo porque gostava, ou por algum motivo eles não foram embora, não foram para outra dimensão. Então, esses espíritos locais são espíritos muito, muito, muito bacanas de se trabalhar, de ter amizade deles, porque, querendo ou não, eles estão ali na sua cidade há muito mais tempo que você. Então, eles sabem de muita coisa e são espíritos ótimos para quando você vai querer fazer algum tipo de trabalho específico que envolva a localidade. Como, por exemplo, achar uma coisa específica ou conseguir um emprego, não sei, ou achar uma pessoa específica. Isso é ótimo, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Não vou falar sobre esses espíritos nesse. Eles merecem um vídeo só para eles. Bom, existem também os espíritos que estão organizados por ancestralidade, né? Alguns espíritos que eles seguem pessoas por gerações, né? Eles acompanham as pessoas por gerações. Eles podem ser espíritos guias, que estão ali para cuidar daquela geração de pessoas, para cuidar de uma família. Eles podem ser espíritos rancorosos, né? Que estão ali para poder pentelhar uma família específica.
o que se enquadra aí talvez até num quadro de maldição ou coisa do tipo, tem que ser quebrado isso, porque às vezes só acontece desgraça na família por anos, porque às vezes tem uns espíritos aí raivosos aí seguindo a família por gerações, sabe? E claro que tem outros casos, mas geralmente é isso, ou são guias ou são espíritos que estão ali para pentelhar. E por último, nossa, falei demais, muita coisa. Ai, eu não sei de onde eu tiro tanta coisa, tanto estudo, é muitos anos estudando, gente. Mas vamos lá. Por último, a gente tem os espíritos que são independentes, né? São os caras que eles não estão ligados a nada específico, a nenhum lugar específico, a nada. Eles chegaram na evolução deles e simplesmente decidiram fazer o que eles querem da telha, sabe? Você não vai encontrar eles num lugar específico, você não vai encontrar eles fazendo talvez algo específico, eles só fazem o que eles querem. Eles são classificados como espíritos independentes, eles não dependem de nada, nem de um local, nem de uma família, nem de um comportamento específico. Bom, pessoal, é isso. Eu falei pra caramba nesse vídeo. Eu achei que esse vídeo fosse ser um pouco mais curtinho, mas não foi. Mas acredito que todo esse conteúdo tenha agregado aí no seu conhecimento para você começar a trabalhar com os espíritos. Às vezes você já teve até algum contato com algum espírito específico e agora assistindo esse vídeo você, opa, aquele espírito era um espírito local, ou aquele espírito era um espírito ancestral. Então me diz aí se você já teve contato com algum desses espíritos, eu vou ficar muito interessada em saber a experiência de vocês, tá bom? E se você já trabalha com espírito também, me deixa aí a sua opinião. Lembrando, gente, que essas categorias eu fiz todo um estudo, li bastante livros relacionados a isso, mas eu organizei essas categorias de acordo com as minhas práticas. Se você não concorda com algum tipo de categorização que eu fiz aqui nesse vídeo, tá tudo bem. Organize aí o seu conhecimento da forma que você achar melhor. Eu só estou passando aqui uma base para você iniciar o seu trabalho, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo você no próximo.